vendo hoje. O milênio será um tempo de restauração. Deus vai restaurar toda a terra. Toda a terra desfrutará de 1000 anos de paz. Não terá guerra nesse tempo. Pastor, haverá as demais nações? Haverá. Mas ai daquele que se levantar contra o governo de Cristo. Então, é claro que quando se fala 1000 anos, a gente precisa tomar muito cuidado, porque Pedro escreveu dizendo que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, 1000 anos para a gente não sabe. A vivência aqui é de uma forma, na eternidade é de outra. Os dias lá, as horas, não são contadas como se contamos aqui no relógio. Não. Até porque lá não tem noite. Lá não tem noite. Lá é sempre dia. No céu é sempre dia. Lá não tem noite. Por que não tem noite? Porque lá ninguém precisa dormir. Esses dias me perguntaram, pastor, mas como é que é esse negócio de bodas do Cordeiro? Diz que vai ter lá uma festa de casamento, e comes e bebe. E quem vai cozinhar para esse povão todo? Olha as perguntas. Irmão, eu não creio num reino de Cristo no sentido físico. Senão, coitada das irmãs que vivem o tempo todo com a barriga no fogão, cozinhando para os marmanjos, que comem bastante. Já pensou se lá no céu tiver necessidade, o nosso corpo glorioso que vamos receber, ter necessidade de comida física, nutriente físico? Não, não precisa. Ah, mas Jesus ressuscitou e comeu peixe com os discípulos. Ele comeu para provar para eles que ele havia ressuscitado. Mas o corpo celestial, glorioso, não necessita de alimento. Por exemplo, a Bíblia diz que o nosso corpo na eternidade será semelhante a um corpo de anjo. Corpo de anjo não precisa de alimento nutritivo, de alimentação, não. Até porque Paulo escreveu dizendo que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas gozo, justiça e paz para todo sempre. Então a gente precisa entender o que é sentido literal e o que é figurativo. Tem muita gente que tem dificuldade. Deus tem me dado muita graça na escatologia bíblica. É um assunto que eu aprendi com um dos mestres que passou pelo Brasil. Hoje ele está fora do Brasil. Pastor Abraão de Almeida. Meu Deus do céu. Hoje mesmo eu estava ouvindo ele. Eu relembrei do assunto e deu uma olhadinha nos seus vídeos. Coloca lá Abraão de Almeida. Hoje ele está na Flórida. Meu Deus do céu, homem, a mente é do céu. Abraão de Almeida. Então preste atenção, esse tema, o milênio, ele está inserido na Bíblia, nas revelações de Jesus Cristo ao seu servo João. Nós encontramos o capítulo 11 aqui, quando já numa visão antecipada, capítulo 11, o verso de número 15, diz que quando tocou o sétimo anjo a trombeta, houve no céu grandes vozes. E as vozes diziam assim: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará
para todo o sempre. Pastor, mas o senhor falou que 1000 anos na terra. Aqui está dizendo reinará para todo o sempre. 1000 anos será o período que a igreja reinará com Cristo na terra. Mas depois aonde será o reinado? Nova Jerusalém. É uma cidade interessante. Até a cidade Deus já preparou. Essa cidade está edificada. A Bíblia diz cujo arquiteto é Deus. Já está prontinha. Essa cidade, ela tem rua. Não é paralelepípedo, não. Esses dias lá, perto de casa, lá, os caras iam até com direito, né? Porque a cidade está um caos aí. E eles furaram um buraco lá, revoltado, até contra a prefeitura aí, eu não sei bem o mérito da questão, mas eles estavam nervosos, furaram as valas lá, ficaram bravos. E lá tudo, a minha rua, tudo paralelepípedo, essas pedras, tal, que os carros... Você já pensou a cidade, você vai morar no céu, irmão? A Bíblia diz que as ruas são de ouro e de cristais. Às vezes eu vejo crente apegadinho com coisas desta vida, sabe? Carro, casa. Uma certa feita eu estava dizendo que Jesus podia voltar aquela mesma noite, eu ensinando sobre o arrebatamento. Aí eu, pastor, me procurou depois do culto. O senhor está dizendo que Jesus pode voltar hoje? Se ele voltar hoje, não vai dar para mim entrar nem na minha casa nova, que eu nem agora que estou colocando o piso novo nela. Você já pensou como tem muita gente se apegada com as coisas dessa vida, não sabendo que Deus preparou para nós uma cidade linda. A Bíblia diz, a Nova Jerusalém. Interessante que durante o milênio, céu e terra será a mesma grei para a igreja. Por quê? Porque no milênio, a igreja que estará participando do milênio vai olhar para cima e vai ver a Nova Jerusalém. E você quer dar um pulinho até lá, já está lá. De lá, você quer vir na terra. Por quê? Porque nesse tempo, para a igreja, tá? Para a igreja, céu e terra será a mesma grei. Isso é formidável, irmão. Isso é o reino de Cristo. Por isso que vale a pena você ser um cristão verdadeiro, procurar viver uma vida de santidade, porque está escrito em Hebreus 12:14, que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Você procurar se dedicar mais às coisas de Deus, porque Jesus vem nos buscar. E não fica grudadinho com as coisas materiais aqui, porque essas coisas, elas são susceptíveis, transitórias e passageiras. Escute bem isso. O estabelecimento do reino milenar, que são um período de 1000 anos, abra para você ver Apocalipse, capítulo de número 20, os versos 4 ao 6. Olha o que Deus mostrou para João, capítulo de número 20, os versos 4 ao versículo 6. Diz assim: e vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Por que aqueles a quem foi dado o poder de julgar? Porque eu disse, tem 3 tronos, porque o Espírito Santo também é uma pessoa. Pai, Filho, Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus está à direita de Deus. Do outro lado tem o Espírito Santo. E no centro o Pai. Então, foi visto tronos lá. Está escrito no verso de número 4. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho
de Jesus e pela palavra de Deus. Pastor, quem são esses? Foi quando eu falei dos mártires da grande tribulação. Aqueles que não aceitarão o sinal da besta, o número 666, e por razão disso, eles serão mortos. Quem aceitar o número 666, perderá definitivamente a salvação. Aceitou o número da besta, né, que pode ser. Hoje, antigamente a gente falava que era um código de barra. Eu me lembro que a gente entrava nos mercados e produto que tinha código de barras, a gente não comprava. Porque tinha um espaçozinho assim, no começo, as irmãs lembram lá atrás, no meio e lá no final. 666, é o selo do diabo. A gente fugia. Hoje a gente sabe, pela tecnologia, um biochip, um chipzinho do tamanho de um grão de arroz, que pode ser implantado na testa ou na mão direita. Agora, como a tecnologia está tão avançada, quem sabe até a ocasião, eu creio que está perto a vinda de Jesus. Mas eu não sei o que vai acontecer até o ano que vem. De repente, uma outra tecnologia mais avançada do que esta, às vezes não precisa nem de fazer uma pequena cirurgia para implantar isso. Depois, pum, coloca assim, é como que medir, né, essa coisa que nós temos aí de medir a febre, como é que chama? Termômetro, né? De repente chega assim, já passa o número para... Eu não sei como vai ser. Ninguém sabe. Hoje seria, então, um biochip, pequeno chip plantado. Isso já é normal. Primeira pessoa que recebeu o implante desse biochip foi uma pessoa lá em Campinas. Ele não porta mais documentos, porque tudo está naquele biochip. Ele chega assim, fica diante da máquina, né? Pronto, lê tudo. Ele não precisa, você não precisa carregar documento. Só que isso é uma estratégia do diabo. Eles veem, não, você não precisa portar documento, está tudo aí, ninguém vai roubar a sua senha, ninguém vai meter a mão no seu dinheiro. Tudo sufismo. E alguém vai aderir. Rapaz, isso é uma tecnologia, isso é coisa maravilhosa. Mas eles não sabem que por trás de tudo isso está a intenção da besta, do falso profeta ou do anticristo. É uma realidade. Então, esses mortos aí são aqueles que nesse período da grande tribulação, os 7 anos de grande tribulação, os 3 primeiros anos e meio, vem o anticristo pregando paz e segurança. Aí quebra-se o concerto, a aliança que faz com os povos, e aí entra no mundo propriamente dito a grande tribulação. Mais 3 anos e meio. E aí mortes, e aí cada coisas terríveis, e as pessoas entregues totalmente na mão do diabo. Aí vai morrer, segundo a Bíblia, a 4ª parte da população da terra. Ou seja, nós estamos chegando aí a quase 8 bilhões de pessoas, então vai morrer 2 bilhões, não estou falando 1000 não, é bilhões de pessoas, só no período da grande tribulação, com as investidas da besta e do falso profeta. Aí vai ter mais, depois Deus vai mexer com a natureza, vai escurecer o céu, vai começar a cair saraiva, e aí a ira de Deus será implantada na terra. Aí vai morrer milhões e milhões. Mas só no período da grande tribulação vai morrer em torno de 2 bilhões de pessoas. Então você vê que não vai ser nada fácil aqui. Você que, esses dias eu vi um crente, se eu não subir no arrebatamento, olha a história, se eu não subir no arrebatamento da igreja e eu ficar para a grande tribulação, eu não vou aceitar o nome da besta. Não vai o quê, rapaz? Se você não está conseguindo ir contra as investidas de Satanás hoje, aderindo ao mundo, quer ver você dar sua própria vida para ser morto, para se salvar? Não dará. Jamais. Então, esses mortos são os mártires da grande tribulação,
que pelo testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, eles foram mortos. E que não adoraram a besta, e nem a sua imagem, e nem receberam o sinal na testa, nem na sua mão. E viveram e reinaram com Cristo durante quanto tempo? 1000 anos. Está falando do reinado milenar de Cristo na terra. Verso de número 5. Mas os outros mortos não reviveram. Quem são esses outros mortos? Os mundanos, esses que não subirão no dia do arrebatamento da igreja. Eles vão continuar na sepultura, mortos. Né? Os que foram levados para o Hades, casa dos mortos, ou Seol, está lá, vão ficar lá. E a igreja participando do milênio. Eles não reviveram. Até que se cumpriu o quê? Os 1000 anos. Até que acabasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. A primeira ressurreição eu ensinei aqui, que ela começou lá com Jesus. Ele foi o primeiro, a primícia dos que dormem. Foi o primeiro que ressuscitou. E vai acontecer nesta ocasião, já no final, tá? No final da grande tribulação, será implantado depois daquela guerra, a terceira guerra mundial. Alguém está pensando que vai estourar hoje. Se estourar hoje, Cristo precisa voltar hoje. Terceira guerra mundial é só depois do arrebatamento da igreja. Porque faz parte do Armagedon, Og e Magog. É quando vai todas as nações, não vai ser só lá, Rússia, Ucrânia, não. Todas as nações estarão em guerra, uma contra as outras. Por quê? Porque a paz vai ser tirada da terra. E quando tira a paz, irmão que nunca brigou, casal que nunca brigou, vai brigar. Irmão que viveu a vida toda, nunca discutiram um com o outro. Estou dizendo de pessoas que ficarem aqui após o arrebatamento da igreja. Pessoa que nunca brigou, vai brigar. Casais que nunca brigou, vai se separar. Vai ser, irmão, vai ser um caos. Vai ser algo, olha, satânico mesmo. Então, tudo isso após o arrebatamento da igreja. Para aqueles que ficarem aqui. Então, os mortos não reviveram, até que se cumpriu, ou até que acabasse os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Aí o verso de número 6. Bem-aventurado e santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Primeira ressurreição vai desde a ressurreição de Cristo, passando pelo arrebatamento da igreja. Os mortos ressuscitarão primeiro, depois os vivos serão transformados, olha para cá, num abrir e fechar de olhos. Esse corpo passará por uma metamorfose, será tirado com força, trasladado, arrebatado. O que aconteceu com Elias? Elias morreu. Jezabel disse, eu preguei aqui esses dias. Alguém achou, pastor, mas eu não tinha pensado nisso. Ela deu 24 horas. Elias seria morto. Me faça os meus deuses, que amanhã, a essas mesmas horas, ou seja, 24 horas, daí Elias ia morrer. Aí Deus disse, ela falou que ia morrer, então você não vai morrer, nem literalmente falando. Deus pegou, arrebatou Elias. Ele foi levado em um redemoinho. A Bíblia diz que ele foi trasladado ao céu. O que aconteceu com o profeta Elias, vai acontecer com você, vai acontecer com a igreja. Irmão, é algo extraordinário. Por isso que está escrito, bem-aventurado e santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, não tem poder a segunda morte. O que é a segunda morte? É a morte da separação definitiva de Deus, morte eterna, morte quando a pessoa é lançada no lago de fogo, nem no inferno porque até o inferno vai ser lançado no lago de fogo.
Aí diz a Bíblia, mas serão os que estão inseridos na primeira ressurreição, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele. Quanto tempo? 1000 anos. Então, veja como a Bíblia comprova esse reinado na terra. Escute bem isso. O milênio, o reinado de Cristo na terra, substitui na totalidade o império do anticristo e seus seguidores. Por quê? Porque o anticristo, depois que Jesus vem e arrebata a igreja, ele, para ganhar popularidade, ele vem pregando o que Paulo diz, paz e segurança. E como as pessoas, é o que mais elas almejam hoje, quando um governo, você não vê que quando um político se levanta aí, oferecendo prosperidade para as pessoas, paz e segurança, como ele cai na graça, todo mundo vota nele. O anticristo, com o sufismo, ele vai vir assim. Então, esses 3 primeiros anos e meio, após o arrebatamento da igreja, não vai mudar muita coisa, não. As pessoas terão lembrança daqueles que desapareceram da terra, mas tão logo o arrebatamento da igreja será esquecido, porque vem um governo mundial, tá? É um governo mundial, não é um governo de um país. Ele vai governar o anticristo, que é a primeira besta lá do Apocalipse 13, que subiu do mar, isso é, das nações. Então, vem galgando popularidade, pregando paz e segurança. Só que aí, quando quebra a aliança com os povos, é aí que começa a grande tribulação propriamente dita, os últimos 3 anos e meio. Aí o negócio pega, aí é terrível. Então, são bem-aventurados aqueles que fazem parte da primeira, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. Então, nesse governo, ele vai substituir, na totalidade, o império do anticristo e os seus seguidores. Este reino de Cristo por 1000 anos é, às vezes, chamado o milênio. 1000 anos, milênio. Termo de origem latina que significa 1000 anos. Por isso, milênio. As características desse reino são as seguintes. Isso aqui está em um dos meus livros, e hoje eu trouxe uma das nossas apostilas, que a gente aborda o tema do Apocalipse. Veja bem, vai acontecer, primeiro, os remanescentes judaico que escaparão de Amargedom. Vai ter muita gente, judeus, que vão reconhecer que fizeram aliança errada com o Messias. Por quê? Porque Jesus deixou claro aos judeus. Ele disse, eu vim para os meus. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Por que os judeus não receberam Jesus? Porque eles esperavam que o Messias nasceria num berço de ouro. Aí Jesus veio e nasceu numa humilde manjedoura. Eles não aceitaram. Tanto é que tem muitos judeus hoje, principalmente os ortodoxos, que eles não acreditam que Jesus é o Messias prometido. Eles estão esperando esse Messias. Aí, quando o anticristo vira a besta, eles vão fazer uma aliança. Só que muitos, no final da grande tribulação, eles vão preferir serem mortos pelo anticristo, pela besta, e cairá na consciência deles, a Bíblia fala lá em Romanos, que eles se converterão a Deus no final dos tempos, ou seja, nos últimos dias da grande tribulação, e muitos deles serão degolados mortos, mas serão salvos, darão a sua própria vida para se salvar. Por isso que é aqueles que escaparam do Amargedom. 2/3 dos judeus morrerão na investida
destruidora das forças do anticristo. 2/3 do judeu, ou seja, a metade da população de Israel, judeus, vão ser mortos. A metade, pelas investidas do anticristo. Tudo isso no período da grande tribulação. E eles aceitarão a Jesus como o verdadeiro Messias. Olha lá em Zacarias, capítulo 13, versos 8 e 9. Olha lá. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão extirpadas e extirparão, mas a terceira parte restará nela. Está falando lá de Israel. Verso seguinte. E farei passar a terceira parte pelo fogo. Fogo aí é prova, é a investida lá do anticristo, da besta, tá? do dragão, que é Satanás. E a purificarei, como se purifica a prata. E provarei, como se prova o ouro. E ela invocará o meu nome, no caso lá Israel. E eu a ouvirei e direi, é meu povo. Deus se referindo a Israel. E ela dirá, o Senhor é meu Deus. Tem mais, os versos, capítulo 12, e o verso de número 10. Põe 12 e 10. E sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplica. E olharão para mim a quem traspassaram, ou seja, eles mesmo mataram o Messias, mas no final dos tempos, eles olharão para Cristo, e plantearão como quem planteia para um unigênito, ou seja, eles vão dizer, meu Deus, ele veio para nós não recebemos, os gentios receberam, agora nós fizemos uma aliança com o anticristo, com a besta, e estamos sendo mortos. Aí cairão eles na realidade. É como o filho pródigo que saiu de casa, e a Bíblia diz, e tornando em si. Essa expressão tornando em si, equivale a dizer que quando ele tomou a decisão de sair de casa, ele estava o quê? Fora de si. E tornando em si, ou seja, estava fora de si. Assim fez Israel. Jesus veio para os seus não o receberam. Aí a Bíblia diz, e todos quanto o receberam, foram feitos filhos de Deus. No caso, nosso caso. Aí eles vão reconhecer o unigênito, a Bíblia diz, chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Eles mataram o primogênito. Irmão, isso é muito sério, isso é muito sério. Esses remanescentes, constituirá o núcleo dos filhos de Abraão, que ingressarão no milênio, em seus corpos mortais. Interessante, esses que escaparem, que não morrerão na grande tribulação, e reconhecer o unigênito, eles vão participar do governo de Cristo na terra, os 1000 anos, com seus corpos mortais. E eles não morrerão. Interessante. E eu vou mostrar para vocês isso. Eles vão ingressar no milênio, com seus corpos mortais, iniciando o reino milenar do Messias. Gerarão filhos carentes de salvação no milênio. Pastor, mas no milênio vai nascer criança? Vai. Eles gerarão filhos, tá? Carentes de salvação, uma vez que a salvação não é transmissível. É aquele negócio, né? O pai não pode salvar o filho. A mãe não salva a filha, a não ser que seja uma criança. Esse dia perguntaram, pastor, se Jesus vir a criança, como é que fica? É a criança que está lá no ventre da mãe. Não tem nenhum problema. Na metamorfose do arrebatamento,
A criança que está no ventre, você nem vai perceber. Ela sai. E para onde vai, pastor? Para o céu. Criança não tem culpabilidade. Enquanto ela não usufruir do uso de razão, não saber distinguir ou estabelecer uma diferença entre o bem e o mal, ela não é objeto de condenação. Ela não pode ser condenada. Deus não condena nenhum inocente. Por isso que a gente não batiza a criança. Vai batizar a criança para quê? A Bíblia diz, quem crê e for batizado. Criança tem possibilidade de crer? Para que a gente vai batizar a criança? Não tem pecado. Então a gente faz conforme José e Maria fez com Jesus. Ao 8º dia, o que eles fizeram? Trouxeram Jesus no templo e apresentou a Deus, consagrando ele. Sabe, não sei por que tem gente que não lê Bíblia. Isso aí era para a igreja católica saber, é para todo mundo saber que está na Bíblia. Eu tenho a Bíblia católica, é a mesma coisa. As pessoas não lêem, infelizmente. Escute bem isso. Satanás, nesse tempo, será aprisionado. Como é que vai ter o milênio, 1000 anos, nessa terra, com Satanás solto? Não dá, meu irmão. Então, Satanás será aprisionado. O agente divino, certamente o arcanjo Miguel, tá? Vai prender Satanás. Quer ver Apocalipse capítulo 20, versos 1 ao 3. Olha o que diz Apocalipse 20, 1 ao 3. E vi descer do céu um anjo. Não tem o nome dele, mas é grande probabilidade que seja o arcanjo Miguel. O que detém mais poder e força contra os nossos inimigos. E vi descer do céu um anjo, que tinha o que na mão? A chave do abismo. Chave do abismo. E uma grande cadeia na sua mão. Ele fez o quê? Verso 2. E ele prendeu o dragão. Quem é o dragão? Satanás, irmão. A antiga serpente, aquela que enganou Eva lá no Éden, que é o diabo ou Satanás. Você vê que ele tem alguns nomes populares aí. Hoje chama ele de Dema, né? Hoje chama ele de Dema. Tem gente que já colocou Lúcifer. Tem até um programa na TV, o Lúcifer. Tem tudo isso, irmão. E tem gente que gosta, rapaz. Tem gente que, ele é o dragão, antiga serpente, é o diabo, é Satanás. E fez o quê com ele? E amarrou-o por 1000 anos, para que seja estabelecido 1000 anos de paz na terra, o reinado milenar de Cristo. Satanás não pode estar por aqui. Por isso, irmão, que casais que brigavam e que participarão, isso mais se refere ao povo de Israel, porque vai ter muitos judeus vivos participando desse reino milenar. Casais que brigavam, quando começar esse reinado, não vai ter ódio no coração. Eu não sei se eu vou ter tempo de mostrar. Uma criança vai pegar um leão pela barba e vai puxar o leão assim, que nunca viu o leão. A criança vai pegar a mão e colocar na toca da cobra. E a cobra não vai morder a criança. No reino milenar de Cristo. É algo extraordinário. É porque uma aula dessa, a gente tem que ficar aqui 2 horas, 3 horas para mostrar. Mas é algo extraordinário. Veja bem. Ele é amarrado. Verso de número 3 diz assim. E lançou-o no abismo. Não foi no inferno. Grande abismo, tá? É o lago de fogo. E ali o encerrou. Ou seja, amarrou ele ali. E pôs selo sobre ele. Como que correntes, prendeu ele, aprisionou ele ali. Para que, mas não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem.
Ou seja, durante esse 1000 anos da igreja com Cristo, Satanás vai ficar amarrado. Alguém às vezes pensa, eu falei aqui a semana passada, que Satanás hoje está amarrado. Está amarrado o quê, meu irmão? Satanás está bem solto por aí. A Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Jesus disse, eu vi Satanás cair do céu como um raio. Aonde Satanás está hoje? Aqui em cima, o espaço sideral. Efésios 2:2 diz que ele fica aí em cima. Ele se tornou o príncipe da potestade do ar. Ele fica aí em cima. Por isso que quando um anjo vem, você ora aqui na terra, um anjo vem para trazer a sua bênção, acontece o que aconteceu com Daniel na sua oração de 21 dias. Deus disse para Daniel, desde o primeiro dia que você dobrou seu joelho para orar, eu ouvi a sua oração. Mas o Miguel veio trazer a resposta para você. Mas aí o que aconteceu? Travou-se no espaço sideral uma batalha. O anjo veio para trazer a resposta para Daniel, fazê-lo entender a visão, mas o diabo e seus anjos não deixavam ele passar. Travou-se ali uma batalha, 21 dias. Mas Deus venceu. E Daniel compreendeu a visão. Então você não conhece, você não enxerga o mundo espiritual. Mas quantas vezes você ora aqui na terra, Deus manda uma resposta para você na hora que você ora. Só que você não pega ela hoje. Porque se trava. É por isso que o crente não pode parar de orar. Porque tem um crente que ora uma vez, não recebeu o milagre, ele desiste. Não faz isso não, irmão. Você não sabe a batalha espiritual que se trava por causa de você, da tua oração. O anjo declarou para Daniel, eu vim por causa da tua oração. E aí você para de orar. Foi exatamente o que aconteceu com Daniel. Então ele será amarrado, aí depois a Bíblia diz, e depois importa que ele seja solto por um pouco de tempo. Ele vai ser solto e vai sair enganar. Depois vai ser definitivamente jogado no lago de fogo. Então é algo que vai acontecer. Mas veja como será isso. O reino milenar de Cristo, conforme aí Apocalipse 20, versos 4 ao 6, ingressarão no milênio as nações que foram poupadas no julgamento das nações, tá? O milênio será glorioso, né? O reinado de Cristo na terra por 1000 anos, triunfantes, prevalecente de justiça e paz. No reino milenar de Cristo participarão os salvos da igreja. Olha Apocalipse capítulo 2, versos 26 e 27. Ao que vencer, e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Mas como é que é isso, poder sobre as nações? Porque no reinado de Cristo, aqueles que trabalharam aqui na obra, uns serão capitão de 50, outros de 10, outros de 100, outros de 1000. Nós vamos reger as nações com varas de ferro. Quem vai participar do governo de Cristo? Os 1000 anos. A igreja. E a igreja será como que agentes de Cristo. Por exemplo, você pensa que a gente não vai vir aqui no Brasil? Meu irmão, a sede do governo de Cristo vai ser Jerusalém, capital, Jerusalém. A sede do governo vai estar lá. Mas nós vamos ter missões para realizar aqui como agentes de Deus no período do milênio. Ô, irmão, que coisa tremenda. Está escrito aí, darei poder sobre as nações. Por quê? Porque nos 1000 anos, as nações estão, o Brasil vai estar aqui. Os que ficaram no arrebato, vai ficar aqui. Agora, vai ser duro para quem pecar. Porque Satanás será tirado da terra. A paz entra. E aí, irmão, o que pecar
Olha, se eu pudesse mostrar tudo que eu tenho aqui, eu ia ficar aqui muito tempo para mostrar para vocês o que tenho aqui sobre esse tema. É maravilhoso. Então, guarde isso. Nesse reino vai participar a igreja. Tem o verso 27 ainda, né? Quer ver o verso 27? E com vara de ferro as regerá. No caso aí a igreja, né? Ao que vencer, tal, a igreja. E serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Ou seja, Ele me deu essa autoridade. Tem outros versículos aqui, não vou nem mostrar porque não há tempo, não dá tempo. Possivelmente, os santos ressurretos do Velho Testamento. Sabia? Os santos lá que morreram, os profetas, vão participar também desse milênio. Tem uma visão aqui escatológica, né, e muito profunda. Ezequiel, capítulo de número 37, do versículo 11 até o versículo 14, depois Efésios 2, 14 ao 22. Olha, aí mandou os ossos secos aí, o profeta profetizar sobre os ossos secos. Esses ossos representavam toda a casa de Israel, que está seco até hoje, irmão. Está seco até hoje, entendeu? E sequíssimo, tá? Ó, eles vão dizer, os nossos olhos secaram, pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Ou seja, não vamos participar do milênio, não vamos participar do reino milenar de Cristo. Eles serão, verso 13 até o 14. Assim, mostra lá então. Portanto, assim. Portanto, profetiza, diz-lhe, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas e os farei sair das vossas sepulturas, o meu povo, e os trarei à terra de Israel. Por quê? Porque eles vão participar do governo de Cristo. Os santos, os escolhidos da igreja antiga, ou seja, a nação de Israel. Claro que aqui não fala de uma totalidade, é daqueles que, quantos israelitas morreu aí, que não era ateu, nunca acreditaram em Deus. Não tem possibilidade de salvação uma pessoa que nunca acreditou em Deus, não acredita em Deus. Então não tem. Mas eu estou falando de judeus salvos, que mesmo saindo fora do caminho, mas depois se converteram, né, e receberam a palavra de Deus, e eles serão salvos e participarão desse reino milenar de Cristo. Outros sim, os santos mártires da grande tribulação, eles também vão participar. Todos aqueles que durante o período da grande tribulação morrerem por não aceitar o decreto da besta, que será um decreto, uma ordem de execução, as pessoas serão executadas. Não aceitou o número 666, morre na hora. E se a pessoa morrer, não é morrer por morrer, não vou aceitar morrer morrer não abrindo mão da sua fé. Tá? É pessoas que serão despertadas e dizer, poxa, Jesus veio, arrebatou a igreja e eu fiquei. E agora, para mim ser salvo, só eu entregando o meu corpo à morte. E aí eles abrirão mão de continuarem vivendo, não aceitarão o decreto da besta, aí morrerão. Esses que morrerem durante a grande tribulação, também participarão do reino milenar de Cristo. 5 minutinhos para a gente terminar. Só para dar mais uma pincelada e mostrar mais alguns fatos que vão ocorrer. Jesus é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Rei é para quê? É para reinar. Por isso que durante esses 1000 anos, Cristo reinará sobre a terra. Por quê? Porque Jesus é profetizado desde o livro de Gênesis, que um rei ia se levantar nessa terra. E Moisés chegou a profetizar,
ele será um grande profeta. É mais do que eu, ele é mais do que profeta. Aí Jesus mesmo disse, ó, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Quando ele vir reinar, ele descerá num cavalo branco. E diz que na sua coxa vai estar escrito, ele descerá para reinar na terra. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Está no capítulo 19 do Apocalipse, não dá para mostrar. Então, é algo extraordinário, tá? Cristo como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele também é Cristo, o leão da tribo de Judá. Apocalipse 5:5, tá? Cristo, leão da tribo de Judá, tá lá. E disse, ó, um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Deve-se admitir que esse reinado existirá aqui na terra antes do julgamento final, tá? Antes do julgamento final e do fim do mundo. E aí vem várias referências, Salmo 72, versos 8 e 9, Apocalipse 5, versos 9 e 10, se você quiser anotar, entendeu? Olha lá, e dominará o mar, de mar a mar, desde o rio até as extremidades da terra, falando do reinado de Cristo. Apocalipse também mostra, capítulo 5, verso 9 e 10, falando sobre esse reinado, e eles cantavam um cântico aí de Moisés, aquela coisa toda, digno é de tomar o livro e tal, tal. Então, vem mostrando, que mais? A sede do reino será Jerusalém, e a nação será a nação de Israel. Isaías capítulo 2, verso 2 ao 4. E acontecerá nos últimos dias que se firmará no monte da casa do Senhor, no cume dos montes, e se exalçará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. Por que concorrerão? Por exemplo, um chefe de Estado aqui do Brasil está precisando de alguma coisa, sabe aonde ele vai ter que ir? Lá em Israel. Ou se portar aos agentes santos, no caso aqui a igreja, irmão, nós vamos estar por toda a terra. Você quer dar um pulinho no Japão? Já está lá no Japão. Você está lá no Japão, está precisando de você aqui? Interessante, irmão. Isso vai ser algo que a mente humana... Você já pensou quantas horas e horas de avião tem daqui até no Japão? Né? Quantas horas? Para ir para os Estados Unidos, onde está o meu filho, lá, chega 2 dias quase para chegar lá. Nesse tempo, o corpo que você vai receber, irmão, é isso aqui, ó. Pum! Você já está aonde? Em qualquer lugar do planeta Terra. Olha que privilégio, irmão. Não vale a pena você continuar firme, resoluto e forte com Jesus? Com certeza. Ó, e eles dirão... E virão muitos povos e dirão, vinde, subimos ao monte do Senhor. Ou seja, a casa de Deus, a casa de Jacó, para que nos ensine. As nações, irmão, vão vir, vai sair gente do Brasil, vai lá em Israel, sabe? Ó, ensina para a gente os caminhos do Senhor, para a gente andar nos seus caminhos, nas suas veredas. Por quê? Porque de Sião sairá a lei, para toda a terra, é de lá. O governo, a sede do governo é de lá, sairá a lei para toda a terra. E de Jerusalém, a palavra do Senhor. Irmão, que coisa extraordinária. Não temos mais tempo, mas que você possa até mesmo pesquisar. Aí no Google tem muitos assuntos também maravilhosos sobre o milênio. É muito bom você ler, você estudar, comprar livros, porque essa realidade, olha para cá, é para nós, é para a igreja. Quando você fala de um negócio desse para as pessoas não crentes, eles não acreditam, velho. Que? Vocês
comedor de arroz e feijão. Vai morar. Eles não acreditam. Isso é só para você que é salvo, que tem fé, que recebeu Jesus como teu Salvador. Amém? Vamos ficar.